Começa agora Skill Talks, o podcast da SkillEd. Uma conversa leve, provocadora e transformadora sobre educação, idiomas, carreira e tudo aquilo que constrói o seu futuro. Skill Talks, porque aprender é mais do que estudar, é viver. Seja muito bem-vindo ao Skill Talks, o podcast da SkillEd de Itapetininga, transmitido pela Rádio Superdifusora. Eu sou o Alan Ronzio e aqui a gente fala sobre educação, inovação e transformação, do jeito que elas realmente acontecem, com criatividade, coragem e impacto real. Hoje o episódio é especial para quem tem o sonho de se tornar médico e para quem apoia esse grande sonho, né? Vamos falar sobre o caminho para você percorrer para esse sonho, como se você preparar desde cedo, o que é importante no ensino médio, você dar mais enfoque ou não, né, para os vestibulares, e qual o papel da família nessa jornada. E para essa conversa eu recebo aqui a professora e doutora Luciana Maria, gestora adjunta do curso de medicina aqui da USCS, do campus de Itapetininga, nossa parceira nessa missão de preparar os jovens para o futuro. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e eu queria que você se apresentasse para os telespectadores e para os nossos ouvintes. Bom dia, Alan. Muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer poder estar aqui hoje falando para vocês sobre a faculdade. Eu sou médica, antes de mais nada, eu sou itapetiningana. Ah, é legal de saber isso aí, eu fiquei sabendo hoje. Pois é. Vivi aqui até os meus 18 anos, saí para fazer faculdade e estou novamente trabalhando em Itapetininga desde 2021, com a vinda da universidade. Sou pediatra, alergoimunologista e também com área de atuação em urgência e emergência. Tenho formação em gestão em educações médicas e gestão da qualidade e segurança do paciente. Um caminho longo, né? Médico não para de estudar. Não para de estudar, né? Não para de estudar. E sou gestora, né? Gestora acadêmica hoje da Faculdade de Medicina aqui da USCS. Legal, um grande prazer pra gente, uma honra ter você aqui com a gente, pra gente conversar sobre esse sonho gigantesco das pessoas, né? De se tornar médico. Sim. Às vezes é o sonho da família e acaba passando para a criança, e a criança assume aquele sonho para ela e torna realidade, né? Sim. E quantas pessoas não mudam a realidade através desse sonho, né? Sem dúvida. E isso é maravilhoso de acompanhar, eu acredito que você já deve ter vários casos, né? Sim. Mas a primeira pergunta assim, que eu queria fazer, doutora, é saber como que... o que mais motiva você ver na sua visão assim uma criança a se tornar médico, né? O que ele sonha em cursar medicina? Eu vejo, assim, eu tenho várias histórias para contar, né? De todos esses anos de trabalho em educação médica, né? Você tem aquela criança que tradicionalmente é filho de pai ou mãe médica e que vem a rotina e se envolvem e desde cedo sabem como trabalha, né? E querem fazer igual. Existem aquelas pessoas, que foi o meu caso, né? Em que eu não tinha pais médicos, né? Mas eu olhava para as pessoas e tinha muita curiosidade de saber como as pessoas viviam, como elas pensavam, o que elas sentiam. E eu gostava muito de estudar. Então, gostar de gente, gostar de pessoas, gostar de relacionamentos, eu acho que é algo bem importante. Bem importante, né? Porque o contato é 100%. É diário, 100%, né? E tem aqueles que talvez tenham tido algum médico durante a vida que inspiraram, né? Às vezes alguém que tem um evento na família que pode ser de um bom desenvolvimento ou até catastrófico, né? E que ele resolve ou ele é inspirado por aquela pessoa que cuidou bem dos seus familiares, ou ele quer fazer diferente de algo que ele considerou como um cuidado que não foi adequado. Né? Então, tem várias situações que predispõem uma criança, um adolescente a buscar a medicina. Legal. E assim, o que eles mais precisam entender sobre a profissão, assim, quando eles escolhem, né, vocês aí que estão nos assistindo, escolhe ser médico, né, cursar a medicina. Tem algo que você gostaria de destacar que eles precisam estar atentos? A medicina, ela é uma profissão que exige dedicação integral, né? Não que as outras profissões também não exijam, mas é que como você trabalha direto com as pessoas, com pessoas que chegam para você numa situação de vulnerabilidade, numa situação de busca de apoio, né? Ela é uma profissão que exige de você uma organização,
Sim. diária, de rotina, de estudos, de trabalho, de autocuidado, porque você só pode cuidar se você está bem, né? Há momentos em que você precisa, às vezes, diminuir um pouco a carga horária, voltar um pouco mais para você. Então, é uma profissão que exige estudo contínuo. Sim. Né? Você, hoje, com a velocidade de produção de material científico, você precisa estudar bastante, precisa selecionar isso. Então, é uma profissão que ela te dá uma exigência, muitas vezes você não está em algumas festas da família, né? No meu caso, que eu faço urgência e emergência, aí eu trabalho final de semana ainda, e trabalho por opção, né? Não por necessidade, mas por opção, porque eu acho que é onde você faz a diferença num pronto atendimento também, né? Mas também é uma profissão muito gratificante. Eu imagino. Muito gratificante. Muito. Eu imagino, assim, a gente como educador tem ali quando uma pessoa se forma, atinge o objetivo, né? E vocês, quando, imagina, salvar uma vida ou impedir que algo pior aconteça para uma vida, assim, não tem preço que pague, com certeza. E para os pais que estão nos ouvindo, assim, que têm filhos pequenos e têm essa ambição que o filho queira estudar medicina, ou o filho já quer, né? E ele quer ajudar ali, o que você destacaria, assim, de importante para ele se preparar na base escolar ali? É uma pergunta excelente, é fundamental, porque hoje a gente vê muitas crianças em tela, com uma falsa ideia de que ela vai se desenvolver do ponto de vista de inteligência com isso, né? Então, a partir do momento que o filho externa a vontade de fazer medicina, e qualquer outra profissão, de novo, né? Eu acho que assim, a gente está falando de educação infantil, educação de jovens, base, né? Da base. É muito importante que o aluno perceba que estudar não é uma obrigatoriedade de passar em prova sempre, todo ano, para passar de ano, né? Exato. Que estudar é conhecer o mundo através de uma ótica de estudo. Exato. É aplicar o que você estuda no seu conhecimento diário, né? Então, que esse pai, que essa família, que esse pai e essa mãe estimulem essa criança a estudar por gosto. Que deem oportunidade para essa criança brincar com brinquedos, que brinquem junto com os filhos, que possibilitem contato humano. Hoje, com a tela, os celulares, né, existe um individualismo muito grande. Muitas vezes eles se comunicam por meme, por mensagem. E para a formação médica, as relações são importantes, muito importantes. Então, a criação do filho, para que ele estude para enxergar o mundo sob essa ótica, e para que ele consiga... deixa eu ver como é que eu posso falar isso. Para que ele consiga desenvolver um senso crítico sobre tudo aquilo que ele aprende, é fundamental. Eu vejo isso em casa. Eu tenho um filho de 4 anos e eu desde pequeno ensino ele a argumentar, ele a falar. Ele quer alguma coisa, eu falo, mas por que você quer? Me traga argumento, nem que seja o mais simples ali. Uma criança de 4 anos, ela não vai trazer um argumento elaborado, nem espero isso dela. Exato. Mas não é um porque eu quero. Né? E ele está numa idade do porquê também, né? Nossa. E aí é muito importante nessa idade que você ajude a desenvolver esse raciocínio, essa curiosidade. O médico é sempre um curioso, porque toda vida que ele vai atender alguém, ele tem uma curiosidade sobre aquilo que você traz, né? Ele precisa vamos fazer a anamnese, né? Tem que ser muito bem feito ali, trazer, questionar, né? Exato. E o que eu estimulo, eu sei que talvez ali na adolescência eu sofro um pouco. Os questionamentos melhorarão. Mas eu falo assim, eu tô preparando ele pra vida, não pra ser fácil pra mim. Exato. E aí a gente reveza, eu e minha esposa ali, porque ele vem com muito. Tem dia que ele acorda, acho que com a cabecinha assim mais questionadora, a gente vai revezando. Quando um já tá estafado assim, vai o outro e vai. Mas é muito legal de ver isso que você falou, assim, dar oportunidade. E a tela, assim... A gente enxerga quando ele está com um período reduzido de tela, de televisão, principalmente, celular ele não pega. Mas o desenvolvimento dele é outra criança. É outra criança. A tela em excesso gera ansiedade, gera sofrimento. Ela é um vício, né? Ela tem o mesmo mecanismo de adição de outras drogas, vamos dizer assim. Porque né? estimula muito, né? Hiperestimulação. E uma outra coisa que eu acho que é importante é estimular o filho a dar o melhor de si. E não ser o melhor. Porque quando você dá o melhor de si, você olha, você fala, eu fiz o melhor que eu pude. Talvez eu possa mais, mas eu posso melhorar isso vira um projeto de vida. Sim. Agora, se você é cobrado a ser sempre o melhor, existe uma frustração gigante. Numa sala de 30 alunos... Pode ter alguém que tem uma facilidade maior em alguma habilidade. Né? E não necessariamente vai ser a pessoa que melhor desempenha na vida. Exato. Né? Então, que ele aprenda a dar o melhor de si e não ser o melhor.
Isso é importantíssimo, né? E essa fase que meu filho tá, ele quer ser o melhor em tudo. Eu falo, mas não tem competitividade, filho, nesse daí, né? Fala assim, pros primos, a gente saiu primeiro da casa da avó. Mas uma necessidade intrínseca, né? É bem bonitinho de acompanhar, assim, eu que fiz psicologia, assim, eu gosto do desenvolvimento infantil, assim, é bem bonito ver acontecendo aquilo que você estudou. É gostoso. Isso é a melhor parte. Né? E por uma outra pergunta agora, aqui, né? Vamos voltar para o foco aqui. O vestibular de medicina, né? Que é um dos mais concorridos do país. Quais são as principais competências hoje que, por exemplo, a USC está buscando num aluno, né? Através de vestibular? Tá. O vestibular, assim, os vestibulares de medicina em geral, vamos dizer 99% dos vestibulares no Brasil, eles são feitos por prova, né? E nessa prova você tem... São vestibulares diversos, existe o Enem, que é para as federais. O nosso vestibular, ele é feito pela VUNESP. Né? E a VUNESP, ela tem uma prova extremamente bem elaborada, tentando confluir conhecimentos em situações do dia a dia, do cotidiano, né? Com conhecimentos de biologia, física, química, geografia, história, né? Entre outros. Então, para a entrada na USCS é um vestibular UNESP, com uma prova... Teórica, né? Isso. Eu tenho uma amiga que passou na USP, né? Não foi medicina, mas ela estudava lá na Skill e ela fala que o inglês para ela deu a pontuação que faltava para ela e a diferenciação. Exato. Porque ela falou assim, todo mundo acho que concentrou nas principais ali matérias, né? Isso. Exatas, humanas e tal, e esqueceu ali um pouco dos idiomas. E ela gabaritou em inglês e fez total diferença para ela ali. Exatamente. E o inglês é importante tanto para o vestibular quanto para a vida do médico. A maioria das produções científicas são em inglês. Né? Eu falo, a diferença... As publicações. Vai ter tradução com a inteligência artificial vindo aí, tudo vai... Lógico. Tem melhorado muito a tradução. Mas eu ainda acredito que para você entender a visão completa, você lê na língua da pessoa, que a pessoa escreveu, eu acho que isso aí não vai se alterar tão cedo. Sem dúvida. A USCS oferece, nos 2 primeiros semestres, como como componente curricular, uma plataforma de inglês. Legal. Então, obrigatoriamente, o aluno faz 2 semestres de inglês. Exatamente para poder balizar os alunos que chegam. Aqueles que chegam com proficiência fazem uma prova e são dispensados. Aqueles que não passam na prova de proficiência, ou já sabem que não vão passar, precisam fazer. Porque a gente entende não só a necessidade da leitura, mas também o próprio desempenhar, o diálogo. Você vai para um congresso, é muito melhor você assistir ao congresso ouvindo e entendendo o que a pessoa está falando do que com o tradutor. Não, né? sempre, né? Possibilita que você vá para o exterior, fazer estágio, residência, né? Intercâmbio. Então, é bem importante a questão da língua. A língua, né? E é para a vida. Para a vida. Abre portas, com certeza. Sim. Não tenho dúvida disso, né? E passando aqui para uma outra pergunta, assim, o que diferencia o curso de medicina da USCS hoje de Itapetininga das outras instituições que você conhece já, professora? Olha, nós temos alguns diferenciais, né? Legal. O nosso estudante, ele já está inserido na rede desde o primeiro semestre. Óbvio que ele não vai fazer assistência e atendimento, ele não tem a capacitação para isso. Mas é muito importante que o estudante de medicina conheça as unidades de saúde em todo o seu funcionamento. Desde que o paciente chega até a recepção, o acolhimento, vivencie os atendimentos de enfermagem, agendamento, farmácia, porque assim ele se torna um profissional mais integrado na sua prática, conforme ele vai ascendendo nos semestres, né? Sim. Um outro aspecto que nós temos é simulação de habilidades clínicas com atores, já desde o primeiro semestre também, com habilidades de comunicação, onde o estudante vai aprender a acolher, a dialogar, a fazer questionamentos pertinentes, a se posicionar do ponto de vista de linguagem não verbal. É muito diferente você ser atendido por alguém que está sentado, como nós aqui conversando, do que alguém que está sentado numa ponta de cadeira chacoalhando a perna. Sim, com né? certeza. E tudo isso é trabalhado com esses estudantes nesse momento em que eles começam já a faculdade, para a postura profissional, né? Dentro de um profissionalismo. Né? Nós temos, com o avançar do curso, essa parte de habilidades, ela evolui para simulação realística, então nós temos manequins simuladores que
piscam, tossem, tem ausculta pulmonar, cardíaca. Então, toda a parte de emergências, ele vai trabalhar dentro de sala de aula em simulação antes de sair para sua prática, o que dá segurança para o estudante e dá segurança para o paciente, onde ele vai estar inserido no cenário de práticas, né? Nós temos uma unidade curricular que trata com eles, que é onde eles passam nos estágios da unidade de saúde, que trata com eles de todas as diretrizes do SUS, de atendimento de hipertensão, diabetes, pré-natal, rede de encaminhamentos. Né? Legal. É bem interessante, bem interessante. Então, para vocês aqui, a vinda do hospital estadual vai ser uma ótima... Nossa, esperado com muita... Com muita alegria, Com muita né? alegria, certamente. Porque vai ser um grande laboratório ali para eles passarem toda essa vivência, né? Além do nosso regional aqui, né? Que também já tem sido um hospital excelente para nosso cenário de prática, né? Eu acho que é importantíssimo. Eu vejo, tem alguns amigos médicos, né? Médicos da família, tudo. É tão importante você ter esse conhecimento do SUS e como ele é humanizado. E porque esse que a gente já falou, né? Sobre a humanização ali do curso da medicina, né? Não é só você ficar estudando dentro de livro, né? Ele precisa ter outras competências. Sim. E eu vejo isso quando ele vai para campo, no médico da família, ter que conhecer a família, todo o ambiente que cerca ele para entender o que acontece, né? Com aquele paciente. Você pode tratar 3 pacientes hipertensos, eles nunca serão iguais. Não. Porque a maneira como ele encara e entende a doença é uma, o ambiente onde ele está inserido, que ele vai poder tratar ou não é outra. Então, a alimentação que ele tem acesso. A alimentação que ele tem acesso é outra. Então, a doença é a mesma, mas o projeto terapêutico e a maneira de abordar, ela difere de acordo com cada paciente, né? E é interessante ver que a USC tem esse cuidado já desde o primeiro ano, sabe? Eu acho que e até uma pergunta que eu ia fazer assim, como que é o acompanhamento que vocês têm do aluno, né, nessa trajetória no curso, né? Eu acho que você já respondeu até bem, né? Que é já inserindo ele em todas as atividades, né? E vocês têm alguma iniciativa que incentiva o aprendizado de inglês? Acho que você trouxe, né, os artigos científicos. Sim. Tem mais alguma coisa com pesquisas? A plataforma, do inglês a plataforma. E pesquisas internacionais, alguma coisa referente a isso? Vocês têm algum incentivo para os alunos? Nós temos os projetos de iniciação científica, que são realizados dentro da instituição, com a orientação de professores. Existe um edital que abre todo ano. Legal. E eles desenvolvem projetos de iniciação. Esses projetos são apresentados em congressos, né? Nós temos algumas questões de intercâmbio, né? Legal. A USC São Caetano e Bela Vista já tem a possibilidade, já tem um reconhecimento internacional, caso o aluno queira fazer residência fora, e a USC Itapetininga está em processo de aquisição também dessa chancela internacional. Que legal. Intercâmbio eu falo que é sempre independente, se é profissional ou para a vida, assim, vale a pena fazer, né? Fundamental. Já trouxe alguns outros programas aqui falando sobre isso, né? Sim. E aqui para trazer conselhos para os estudantes, né? Para os pais. Qual que é o equilíbrio certo entre apoiar o sonho do filho e até onde ir, né, com esse sonho? Como que você enxerga que ele realmente vai estar preparado? É só a escola, né? A gente falou de outras habilidades, mas ali quando ele está no ensino médio ali, o que o pai que está nos ouvindo pode auxiliar o filho a entender que ele está preparado ou não, ou auxiliar a se preparar melhor? Eu acho que algumas coisas a gente já conversou, né? Mas dentro do ensino médio é fundamental preservar o equilíbrio desse estudante. Acho que ele precisa entender que ele tem que ter disciplina. Então, organizar o seu dia com aulas, um plano de estudo em casa, 50 minutos, 1 hora para 10, 15 minutos, 50 minutos, 1 hora para 10, 15 minutos, respira, come alguma coisa. Essa organização de estudos dentro de casa é fundamental. Tem vários métodos, né, nisso. Sim. Eu nem vou lembrar todos os Pomodoro, nomes. Pomodoro, né, tem que vários... é o mais conhecido, Isso. né? Tem pessoas que aprendem melhor lendo, tem outras que aprendem melhor falando, né? Uma coisa que a gente sempre fala e comenta, inclusive, com os estudantes. Quando você lê uma coisa e entende, você acha que aprendeu. Mas você precisa saber explicar para alguém o que você leu, para você ter certeza que você absorveu aquele conhecimento. Aquela frase, a máxima, né? Quando você ensina, é que você aprende de verdade. Exatamente né? isso. Essa é a máxima de quem é educador e é muito real. Você vê na prática isso acontecendo Sim, sem de dúvida. várias formas, né? E que a família dê suporte. Eu acho que em alguns momentos a gente precisa cobrar, sim, que o estudante tenha um pouco mais de disciplina,
Mas o suporte emocional mesmo para tudo isso, de conter as crises, de ensinar o filho a lidar com as frustrações que vêm, que são naturais da vida, né? Se a gente não se frustra na infância e na juventude, a frustração na vida adulta traz muito mais sofrimento. Com certeza. Propiciar ao filho possibilidades de atividade física, então vai caminhar com o filho, aproveita para conversar, porque assim, tem que haver um equilíbrio entre o viver e o estudar. E estudar, né? Contato com familiares, então é bem importante isso. Uma rede social razoável, porque senão entra física, não virtual, né? Entra num burnout estudantil, né? Exato, antes mesmo de começar a profissão. Exato, né? Nossa, ainda mais uma profissão que exige tanto da pessoa, Isso. ela já chegar com esse burnout, assim, de estar sendo sempre cobrada e querer ser, às vezes não é nem a família que cobra. Às Ele vezes se autocobra. você ter esse olhar de enxergar que seu filho está passando do limite com ele mesmo, né? E mostrar para ele que não é assim. Poder falar, filho, calma, respira, né? A gente vai ter os dois lados sempre, né? Exato. Eu falo que tem que construir a ponte da comunicação com o filho, né? Pelo menos a minha visão de paternidade é você construir isso desde pequenininho para que ele sinta confiança em você em se expor, né? Sim. É o papel do psicólogo, né? Sim. Criar aquela ponte de segurança ali, que ele não tenha medo nem vergonha de falar para vocês pais o que ele está sentindo ali e você saber auxiliar sem julgar, né? E a ausência de juízo de valor Exato. na medicina é fundamental. E se ela começa em casa, ela é fundamental. Porque o aluno já chega preparado, né? Sim. A partir do momento que você aceita sem julgar e acolhe, né, você já está auxiliando a formar um médico. Com certeza, situação, com né? certeza, porque vai ter situações que você talvez não concorde com o seu filho pense, mas você tem que aceitar e tem que auxiliar ele a chegar no melhor pensamento. Exato. É um apoio, né? Não uma cobrança. Acho que em algum momento você tem que tem que ser um pouco mais incisivo, mas um apoio e uma possibilidade de conversa, um diálogo sempre. Na verdade, você põe um limite, né? Até onde ele vai. Isso. E aí você vai só auxiliando ele, E né? deixar o filho se frustrar. Porque, assim, não querer mudar o mundo para o seu filho não se frustrar, porque a Exato. frustração é um aprendizado. Sim, né? Eu falo que todas as frustrações que eu tive na vida me formaram e fazem o que eu sou hoje, né? Exato. Se eu não tivesse passado por elas, talvez eu teria rumos diferentes ou enxergaria o mundo diferente. Então, com certeza temos que manter esse ritmo e fazer o filho se passar por situações que vai forjando ele ao longo da vida. Antes seja com frustrações pequenas. Sim, e com o carinho dos pais dentro de Exato, casa. próximo né? ali para confortar, Exato. né? E até um pouco do que a gente está falando, né? Como que você falou dos estudos, tudo. Tem algum método, alguma coisa para os alunos que estão nos assistindo aqui do ensino médio, assim, que ele possa criar um plano de 2, 3 anos? Por exemplo, chegou ali no 9º, 8º ano, e ele fala assim, eu decidi, né? Porque é sempre uma angústia. Eu, pelo menos, passei por isso ali no ensino fundamental, que está indo para o ensino médio, para ele vivenciar alguma coisa que traga a medicina. Ele pode ir na USCS lá, por exemplo, conhecer o curso, visitar. Pode. A gente tem feito algumas atividades externas nas escolas, né? Legal. É um projeto mesmo nosso de divulgação. Mas sim, está aberto para visitação, acho que é importante, né? Porque eu sofri muito, assim, eu fui decidir psicologia depois de ter passado por 2 faculdades. Eu fiz geografia na Federal de Brasília, depois fui para a FKB aqui, fiz a gestão comercial, um curso tecnólogo, e aí que eu fui fazer psicologia. Tá. Mas aí eu já tinha feito intercâmbio, daí quando eu fui no intercâmbio que eu falei assim, não, agora eu decidi, agora eu sei o que eu quero realmente. Você se encontrou, né? Você sabe que nós temos estudantes que já estão em sua 2ª graduação também, né? Nós temos uma população de estudantes, desde o estudante que sai do ensino médio e entra direto, tem aqueles que já fizeram cursinho há alguns anos, e a gente tem um grupo de estudantes que já está na sua 2ª graduação, que eram enfermeiros, advogados, farmacêuticos, veterinários. Isso é interessante saber, sempre né? alimentaram esse sonho, sabe? E que viram na USCS a oportunidade de fazer o curso sem sair das suas casas. Muitos já têm filhos. Legal. Né? Então, se organizaram para isso. Então, nunca é tarde. Não, nunca é. Né? Nunca é tarde. Na minha turma de psicologia tinha uma senhora de 72 anos. Olha só. Fazendo lá. Ela já era viúva e ela falou, meu grande sonho sempre foi
né? Mas ela não tinha oportunidade de estudar e aí agora ela conseguiu fazer e ela se formou. Ela falou, nem sei se eu vou atender, mas eu quero só me formar, já vai feliz. Ser... e é bonito, você vê o sonho da pessoa ali, é o que a gente já falou, tanto na medicina quanto em qualquer outra profissão. Acho que quando a gente atinge o objetivo que a profissão é designada ali, um engenheiro para construir, sim, enfim, você tem a satisfação internalizada ali, né? Sim. Mas é isso aí. Professora, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo ou nos ouvindo sobre a USC, sobre o curso de medicina. Qual que seria essa mensagem? O que você deixaria para essas pessoas? Quanto tempo eu tenho? O tempo... Olha, a Faculdade de Medicina da USC é uma faculdade que já tem aí, de universidade, 57 anos, uma experiência, uma vivência aí de 12 anos de formação médica desde São Caetano do Sul. E nós somos uma faculdade inquieta, nós estamos sempre buscando melhorias, que eu acho que no mundo de hoje é importante você estar sempre inserido dentro da cultura, atualizado com as diretrizes. É uma coisa que eu não falei, que eu acho que é extremamente importante. A universidade tem hoje os projetos de extensão e ela está capilarizada em toda a rede, não só de Itapetininga, mas também em outras cidades do interior. Então, Capão Bonito, Angatuba, São Miguel, Itapeva, agora no internato nós já estamos no primeiro ano de internato da faculdade, né? E com vários projetos de extensão que visam atender as necessidades populacionais, né? Inserido nesse contexto, o médico que se forma aqui, ele é um médico que vai conhecer a região, que vai estar enraizado aqui dentro. E a nossa perspectiva é que esse estudante vá fazer suas especializações e retorne para cá, né? Dentro da formação médica, eu falo que a medicina é realmente uma profissão muito gratificante, onde você tem que ter uma série de habilidades. Nós estamos num skill, né? Um podcast de skill, então nós temos que ter as hard skills, que são conhecimento, né? Onde o médico consiga atender, acolher, não julgar esse paciente, validar os sentimentos dele, que seriam as soft skills, ou, no caso, as habilidades de comunicação, né, atitude perante o paciente, onde ele precisa ter muito conhecimento técnico para saber o que perguntar para esse paciente, como perguntar, precisa ter uma habilidade muito bem desenvolvida para realizar um exame físico adequado, interpretar exames, né, e a gente trabalha muito isso dentro da faculdade ao longo, né, dos anos, né. Precisamos também de médicos que saibam distinguir o que é bom e o que é ruim na produção científica. Hoje a gente tem uma produção científica de um volume absurdo, mas com barbaridades, né? Muitos artigos sendo retratados, e a gente traz isso dentro da USC, da prática baseada em evidência, de ensinar o aluno a analisar um artigo, verificar se aquilo realmente é adequado, como isso se insere na sua prática diária. É um processo de aprendizagem contínua, né? Para o aluno, é muito importante. Eu gosto muito de Legião Urbana, né? E eu acho que tem uma música deles que é o Há Tempos, que traz alguns conceitos muito interessantes, que é assim: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza e ter bondade é ter coragem. E isso, na prática médica, é algo fundamental. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Né? Você trazendo essa perspectiva, faz muito sentido. Faz muito sentido, né? Então, ser médico é muito gratificante, porque você está atendendo alguém num momento de vulnerabilidade, de fragilidade, que precisa de um apoio, e você tem a possibilidade de, estudando, de se desenvolvendo, se envolvendo com aquela pessoa, fazer a diferença na vida dela. Seja curando determinadas doenças, seja cuidando com alívio de sofrimento, de dor, ou seja, estando ali para dar um apoio nos momentos finais, seja prevenindo. E no final do dia, assim, você modificou a vida de muitas pessoas e você também foi modificado. Com certeza, né? Eu falo que quando você tem uma relação com uma pessoa ou passa por uma pessoa, você vai deixar um pouco de você, ela vai deixar um pouco dela com você, né? Sim. Mas muito obrigado, professora Luciana, professora doutora Luciana. Obrigado por mais esse episódio. Que episódio, hein, meus amigos, né? Esse foi mais um episódio aqui do Skill Talks, podcast da SkillEd, transmitido pela rádio Super Difusora. Lembrando que vai ao ar todo sábado, a 1h, tá? Eu sou o Alan aqui. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify, no YouTube e também ouvir a rádio aí na FM, ok? Muito obrigado e vamos continuar aí conversando sobre educação, inovação e impacto real na vida das pessoas. Obrigado. Feita pra
Super Difusora.